É isso aí, Will. Estamos chegando no final de 2023, né? Finalzinho de dezembro já. Para a galera que está acompanhando a gente, eles vão estranhar porque o chat ao vivo não estará habilitado, né, Will? Exatamente. Mas não importa se é ao vivo ou não, sempre estarão presentes elas. Um ano inteiro e a plateia não se cansou. Então, Não. você que está aí nesse episódio especial, né, com um convidado que nós especialmente pensamos para o momento, faça o favor de deixar o seu like, então, e se inscrever no canal. Mais uma vez, a gente reforça que aqui no YouTube eles mostram para mais pessoas quando há interação, mesmo que não seja ao vivo. Então, deixe seu comentário, até mesmo pergunta, a gente repassa para o convidado, mesmo que já tenha acabado, a gente dá esse feedback. Então, faça isso, interaja. Se inscreva no canal, que é muito importante. Também você pode fazer aí uma colaboração de qualquer valor, por menor que seja, pelo Pix. O QR Code está aí na tela. Ou, se você está ouvindo aí no seu Spotify, ou no seu Deezer, ou no Google Podcast, você pode fazer pela chave que é o apoie.podletras@gmail.com. Você, na descrição aqui, tem algumas informações, como o link para a compra da nossa coletânea. Você pode também ir no nosso site, no podletras.com.br, que tem informações sobre cada um de nós, a agenda do mês, tem os links, todos eles, de todas as plataformas das redes sociais. Então, acompanhe que é interessante. Esse episódio aqui está sendo transmitido simultaneamente na Twitch TV e no Facebook, creio eu. Caso não, no YouTube é certeza. Então, fique com a gente aqui, certo? Certo. E antes da gente começar o papo com o nosso convidado especial de hoje, eu só queria lembrar para vocês que a nossa coletânea continua à venda no site do Continua. Mercado Livre, né? Então vocês podem entrar lá, mercadolivre.com.br. Se você está assistindo no YouTube, o link está na descrição desse vídeo. Só clicar, você vai direto para lá, tá? Lembrando que na coletânea estão os 10 autores que nós selecionamos. Estamos nós aqui, eu, Will, Débora e Marlos Quintanilha, e o nosso convidado especial, César Bravo, também está na coletânea. Então vai lá, adquire a sua. Um Lembrando que conto tem aquele. inédito do César, hein? Conto inédito do Exatamente, Bravo. inédito. Lembrando daquele macete, né? Se você comprar 3 ou 4 exemplares, depende aí da sua conta, o frete ou sai de graça ou fica bem pequenininho. Então, se você tem uma galera que já está querendo comprar, juntem-se, comprem juntos, o frete sai na faixa. Ou o Natal vai estar quase chegando, quando esse episódio estiver no ar, mas acredito que chegue a tempo. Então vai lá. Se não chegar a tempo, dá o presente atrasado, mas dá um presente bom. Já garante o seu, garante o presente de mais 2 ou 3 pessoas e tá tudo certo. Lembrando também que está também no Mercado Livre o livro do Daniel, que foi o vencedor dessa coletânea, né? Então você pode ir lá no Mercado Livre também, você pode escrever lá Canção das Adagas, você vai encontrar lá o livro do Daniel. O link também estará aqui na descrição para quem está assistindo, tá? No YouTube, só clicar que vai direto. Ele foi o vencedor da nossa coletânea e esse livro é um livro que ficou fantástico, ficou incrível. A Incrível. história é incrível mesmo, comentei sobre ela, né, já várias vezes aqui nas lives. Sim. Não é uma continuação exatamente do conto vencedor dele, mas é ali no ambientado, né, da mesma maneira ali, né, então, Uhum. é quase como se fosse uma É, continuação, mas você não precisa ler o conto para poder ler o livro, né, é isso que eu estou querendo é. dizer, E né. lembrando também, assim, tanto a coletânea quanto esse livro são publicações tradicionais. Os autores não pagaram nada, nem para se inscrever, nem para produzir o livro, então eles ganham direito autoral. Então, se você valoriza a literatura nacional, os autores, compre os livros para a gente repassar para eles os royalties devidos, né, dos livros, que eu acho que isso aí é o que faz a roda girar, né? Não é uma coisa que a gente fez como muitas pessoas por aí que vende só para ter um lucro a mais, porque já tirou o lucro dos autores com exigir que eles comprem exemplares, que paguem inscrição. Não, a gente bancou tudo e aí para ter algum tipo de retorno e lucro precisa vender. Então, até para repassar o direito para os autores. Então, faça isso, certo, César? Certíssimo, e a gente Apelo já enrolou emocional. a gente pelo emocional. Eu quase chorei, eu juro, eu segurei, eu quase chorei. Mas a gente já deu um chá de cadeira muito grande no nosso convidado, agora sim, Will, dê as boas-vindas ao nosso convidado, Arthur Laiso. É isso aí, nosso grande escritor
variado, terror, escreve em várias áreas, também faz um monte de coisas aí na área cultural. Arthur Laiso, tudo bem com você, Arthur? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite. Vamos começar a conversar. Will, eu quero fazer uma pergunta antes de começar qualquer outro assunto. Quero saber do Arthur o quanto erram o sobrenome dele, porque, cara, o que eu penso em Arthur Lázio, eu penso em Lázio o tempo todo. Eu tô me segurando toda hora para falar o nome dele correto, Lázio. O quanto que erram o teu sobrenome, cara? Bastante, bastante. Inclusive a pronúncia, porque algumas pessoas chamam de Laiso, outras de Laiso, e o correto no nome na Itália é Laiso, inclusive com S. Quando chegou no Brasil, que virou Laiso com Z. Ah, teve muito disso, né? Na hora de falar o nome, a grafia vai errado. E, inclusive, isso é um problema sério, né? Porque eu conheço um cara que ele foi tirar a cidadania italiana dele, ele queria tirar dele, do filho, né? Então, assim, é diferente da portuguesa, que você consegue pular uma geração, então, a italiana não, né? Você tem que vir, tipo, quem que veio pro Brasil foi seu bisavô, você tem que fazer o do avô, Sim. do pai, do seu e do filho. De todo mundo, Cara, quando o bisavô dele chegou aqui, erraram a grafia do sobrenome, ele teve que refazer os documentos da família inteira para conseguir tirar a cidadania. Ele gastou horrores para poder tirar a cidadania italiana dele, porque não aceitaram lá na Itália. Ele foi lá, a comuna lá não aceitou. Falou: não, o nome que está aqui está errado e tal. Ele teve que corrigir a todas as gerações até chegar nele. Mas parece que isso mudou agora. Espero que sim. Tá mais facilitado a situação, entendeu? Espero que sim. O meu antenato, ele chegou no Brasil com o nome com S. Ele veio da região de Verona e quando ele se casou, 2 meses depois, já casaram o cara com Z. Né? A gente sabe que muita gente chegava nos outros países e trocava de nome para fugir de outros esquemas que ficaram para trás também, né? Mas não, acredito que não foi o caso. Não foi, no meu caso não foi o caso, não. Tá certo. Agora que eu já matei a curiosidade do nome, né? Que eu imaginei que erravam demais, né? Porque Lázio é uma palavra que a gente está acostumado, né? É o Lázio, a região do Lázio, né? A região central da Itália, onde está Roma, inclusive. E o time, né? Exatamente, o time do Lázio também, a gente está acostumado a ver, né? Do time italiano de futebol. Então, eu imaginei que a galera devia errar bastante. E eu ainda vou errar durante a live. Eu acho que eu vou chamar só de Arthur para não errar, Will. Fica tranquilo, não é problema não. Às vezes tem uma coisa para você se adaptar a uma nova cultura, né? Eu não sabia, mas o guitarrista do Aerosmith, né? O Joe Perry, ele é José Pereira, né? Ele veio de Portugal, aí mudou para se adaptar. Agora que você está nos Estados Unidos, aí vira Joe Perry, que aí você fica melhor adaptado aí à nova cultura. Mas vamos ao que interessa, César. Vamos deixar esse papo furado de lado e vamos ao que interessa, que é falar de uma coisa que às vezes os autores não gostam tanto, mas a gente sempre insiste aqui, que é falar do livro que o autor está lançando, né? Às vezes o autor fica meio assim, eu não gosto muito de falar do livro que eu estou lançando, mas vamos falar mesmo assim. E eu estive na Bienal lá no Rio, muito legal, né? E acho que no sábado... Não parece, mas eu também tive. Eu tive lá, eu juro. Não sei, né? É lenda urbana. Mas passei pelo stand onde estava o Arthur. Eu estive lá no sábado com o Átila Villarreal e com o Thiago Barroso. A gente foi lá, nós cumprimentamos o Lais, até postei depois nos stories que ele estava divulgando o seu livro, Douglas. E eu queria, então, você estava inclusive, né? Caracterizado, exatamente. Então me fale sobre o seu livro mais recente, né? Que é o que está em voga aqui agora, que é o Douglas. Fale, inclusive, a capa, né? Você está com a mesma caracterização que você estava lá promovendo, né? Olhos vermelhos. Fala sobre esse livro aí e sobre a Bienal. O Vampiro Douglas é um livro que eu lancei praticamente na Bienal e aqui em Juiz de Fora esse mês agora de outubro, no dia 3 de outubro. Foi um evento fantástico em Juiz de Fora. Eu caracterizei totalmente diferente daquilo que você viu na Bienal.
E o Vampiro Douglas, ele surgiu da minha trilogia anterior. Eu lancei uma trilogia que se chama A Mansão do Rio Vermelho, né? É a história de um vampiro que veio para o Brasil em 1702 e constrói uma mansão numa região entre Juiz de Fora e Ubá, e depois cresce uma cidade perto dessa mansão, e eles começam a perceber que havia mortes e tudo mais na mansão, colocaram o nome de Mansão do Rio Vermelho. No segundo volume da trilogia, o Douglas aparece. No terceiro livro, ele é fundamental. E depois ele ganhou, né, o seu livro solo. O Douglas é um vampiro de Juiz de Fora. Ele foi transformado em vampiro em 1850, quando Juiz de Fora recebeu o nome de cidade. Então, no livro, ele interfere em algumas coisas da história da cidade. Sim. Eu tive até que estudar a história da cidade para poder incluir o Douglas em algumas coisas. Tá? E é um livro assim, que eu tenho um prazer imenso de estar lançando e falando dele agora, porque é o último que eu lancei, mas é assim, a minha menina dos olhos, porque o livro é muito legal, muito bom. O último não, o mais recente, né? Não vai parar de não. escrever não, né? Vai parar. Eu já tenho outros vampiros vindo por aí, inclusive ano que vem já vai sair mais um. Ô Will, eu ouvi falar que o desejo do Arthur é desbancar o André Bianco, hein, cara? Falar assim, ó, eu vou fazer meus vampiros, abafar os vampiros do André Bianco. Ouvi falar isso aí. O André Bianco encheu Porto Alegre e Osasco, né, de vampiro. Uhum. Eu tô enchendo Juiz de Fora. É diferente, né? Porque o Douglas é o vampiro de Juiz de Fora. Ano que vem eu vou lançar outro livro. Ainda tá pronto, mas ainda não foi nada divulgado, mas ano que vem eu vou lançar outro vampiro, aliás, uma vampira de Juiz de Fora também. Ela é taxista em Juiz de Fora. Qual o nome do livro? Pode falar ou é segredo? Não, do ano que vem ainda não tem nome. A personagem chama Mariette. Apesar de ser de Juiz de Fora, ela tem um nome francês. Ela é taxista? Taxista. Tem que atualizar, tem que fazer ela ser motorista de Uber, pô. Pois é. Mas é o seguinte, o Douglas mora debaixo do coreto da praça principal de Juiz de Fora. Sim. Ele construiu a casa dele em 1902, quando teve uma reforma do Parque Alfred, e ele mora ali debaixo do coreto. Só ele e eu sabemos como é que entra e sai da casa dele. E a Mariette, o ponto de táxi dele é do lado da praça. Da praça. Então tá tudo tomando conta do Parque Alfred. Tá tudo interligado. Agora, aquela história, né, Will? Ninguém tá dizendo que o Arthur é o Douglas, né? Só ninguém nunca viu os dois juntos no mesmo lugar. Certo? Não. Até ouvi falar que estavam mexendo na casa do Douglas aí. Chegaram a estragar alguma coisa, não? Não, rapaz, teve uma reforma lá que, inclusive, passou uma amiga, viu uma reforma no Parque Alfred, me ligou na mesma hora. Olha, tá tendo uma reforma no Parque Alfred. Avisa o Douglas. Eu falei, fica tranquila, o Douglas tá passando uns dias na minha casa, não tá lá não. É o que eu falei, Will. Ninguém nunca viu os dois juntos, né? Mas ninguém tá falando que ele é o Douglas. Então... Nem no lançamento o Douglas também apareceu junto comigo, não. Então. É que ele é tímido. Vamos colocar assim. Né? Pô, depende. O lançamento foi de dia ou foi de noite? Que se foi de dia, ele não ia aparecer mesmo, né? O lançamento no Rio na Bienal foi de dia. Né? Eu lancei a partir das 5 horas da tarde, fiquei no stand até a noite inteira, caracterizado, olho vermelho e tudo mais, né? Você deve ter visto isso. Mas aqui em Juiz de Fora foi no Cine Teatro Central, é o segundo maior teatro do Brasil. Então, queria que você falasse disso, que foi muito legal ver as fotos lá, fazer o lançamento num cine teatro. Como é que foi? A ideia foi sua? Não, existe um programa do teatro que chama Palco Central. Esse projeto é um projeto cultural que acontece toda terça-feira à noite. Só que até agora, em todos os eventos que teve, só teve música, né? Não teve nenhum lançamento de livro. O primeiro lançamento de livro foi o meu, e olha, foi muito legal, porque eu enchi o palco de zumbis
né, vampiro, e tinha muita gente lá fazendo, vendo essa confusão toda. Foi muito bom. Muito legal, muito bacana mesmo. A gente começou a trocar uma ideia antes de começar a gravar, aí eu falei assim, não, para, vamos conversar durante a gravação que é melhor. Então agora vou puxar o assunto aqui, Will. Durante principalmente a pandemia, né, você fez entrevista com vários autores, né? Você estava falando que foram Sim. mais de 60, né? Foram 65. Por que parou? Por que não continuou? O que aconteceu? Voltou a rotina de trabalho, não teve mais tempo? Não, eu não sei. Eu entrevistei muita gente legal, sabe? Eu entrevistei gente do Brasil inteiro, sempre nas sextas-feiras, às 19h30, fazia pelo Instagram uma live de 1 hora. E era uma coisa muito divertida, muito legal. Tá tudo gravado, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram. Sim. E era muito divertido, porque você conhecia não só a obra do escritor, como o próprio escritor, né? A gente interagia, morria de rir. Teve gente que eu entrevistei e eu nunca vi, tá certo? Teve gente que eu vi nas feiras e eu convidei para entrevistei depois. Então, assim, foi muito, muito, muito bom, tá? Então eu fiz 2 tipos de lives durante a pandemia, que foi essa entrevista na sexta-feira e uma live de poesia no domingo. Eu fazia às 5 da tarde, às 17 horas, eu fazia uma live falando de poetas brasileiros. Nessa live, não na ordem cronológica, mas eu fui do barroco, arcadismo, romantismo, parnasianismo, até os dias atuais, pós-modernista, entendeu? E foi uma coisa muito boa. Eu estudei bastante, sabe? Eu conheci muito autor que a gente conhece só uma ou outra poesia, mas não conhece a vida do cara, e foi muito, muito bom, né? Mas também parou. E aí eu repito a pergunta, por que parou? O que aconteceu? Que você parou com as lives, com os autores, e também as lives falando sobre os poetas? O que aconteceu? Pois depois que acabou a pandemia, ficou um negócio mais... não sei, eu acho que todo mundo perdeu um pouco o interesse pela live, e eu tentei voltar, fiz uma entrevista esse ano, acho que 1 ou 2 só, né? Depois eu não fiz mais. Domingo passado eu fiz uma live a respeito de o vampiro na literatura, que foi uma live muito, muito boa, eu falando como que surgiu, né, a ideia do personagem vampiro na literatura. Eu falo desde tempos remotos, o primeiro vampiro, que foi o John Polidori, lá em 1717, depois passando pelos outros vampiros que surgiram na literatura. Eu falo bastante da André Bianco, inclusive. Essa live tua tá no Instagram, para quem quiser assistir. Tá no Instagram. Ainda não coloquei no YouTube, não, mas tá no Instagram. Então, quem quiser, depois dá um pulo já lá no perfil do Arthur, tá aí o arroba dele aí do lado do nome, então vai lá e assiste, porque com certeza é um assunto muito interessante. Né? Isso, segue lá. Para você que tá ouvindo, né, é @Arthur_Laiso, com Z, _escritor. Tá? Isso aí. Isso, segue o Instagram lá. E da onde veio o seu interesse por vampiros? Eu gosto de terror, eu acho o sobrenatural uma coisa muito interessante. E durante a faculdade, inclusive, eu estava assim, você via um ou outro filme, achava legal o personagem, eu acho que o personagem, o vampiro em si, né? Porque cada autor escreve o seu vampiro, né? Cada autor cria o vampiro de acordo com a sua, sei lá, com a sua vontade de escrever ou ler um livro de vampiro. Mas o vampiro sempre é aquele personagem sombrio, elegante, sensual, que aparece normalmente, que faz a diferença. E assim, eu escrevi o meu primeiro livro de vampiro ainda na faculdade, em 85, 86, tá certo? Vendo filmes de vampiro. Mas eu confesso que assim, até começar a escrever terror mesmo, eu escrevi lancei no início do ano um outro livro, nós vamos falar depois, de demônio. Até eu começar a escrever terror, eu tinha um certo medo de terror, sabe? Quando eu assisti Exorcista, eu fiquei uma semana sem dormir. Mas, foi sério. Hoje em dia, assim, o terror para mim não tem nada a ver. Eu crio umas coisas bem malucas e
acho muito interessante. Eu gosto do personagem vampiro, talvez pela força, pelo poder do personagem. Sim. Mas aí, Will, então eu vou ter que perguntar, Will, não tem jeito. Essa pergunta não pode ficar de fora. Você que, como escritor, que escreve sobre vampiros, um cara que estuda sobre vampiros, e eu entendo, como você mesmo disse, cada autor trabalha o personagem de uma maneira, enxerga o vampiro de uma maneira, mas o que você pensa de vampiros que brilham no sol? Isso é uma pergunta constante. É uma pergunta constante. Eu acho que eu gosto do Crepúsculo. Gosto. Assisti o Crepúsculo, eu tenho todos os livros aqui. Eu tenho umas 2 ou 3 prateleiras aqui só de vampiro. Então eu tenho o Crepúsculo, tá? Acho interessante. Agora, eu posso te afirmar que os meus vampiros, por exemplo, são tradicionais. Sim. Eles não brilham no sol, eles não saem no sol. E nem saem de dia como os vampiros do Vampire Diaries. Sim. Eles não têm anel das bruxas de Mystical. O Vampire Diaries, pelo menos, tinha uma justificativa lá, que é, né, do amuleto lá, do anel, né? Coisa Sim. e tal. Enfim, arrumaram... As bruxas criaram um anel, né? Que o vampiro usando aquilo ali podia sair no sol. O meu vampiro não pode sair no sol. Tá certo? Então o meu vampiro é tradicional, ele não reflete no espelho, ele não pode entrar na sua casa se você não o convidar. Isso é muito legal. Né? Igual eu escrevi um conto, inclusive, no blog, que eu atropelei o Douglas na garagem. Eu tava saindo de carro e de repente bati em alguma coisa. A hora que eu fui ver, tava o Douglas lá no chão morrendo de rir de mim, que eu atropelei. Mas eu não vi o Douglas pelo espelho retrovisor, né? Sim, então, claro. Passei por cima. Faz sentido. Não é? Então, assim, o meu vampiro ele é tradicional. Ele não brilha no sol. Vamos lá. Ele não anda de dia. Ele nem sai no sol, né? Não sai no sol. Tá certo? Ele não reflete no espelho, ele não entra na sua casa se você não convidar. A diferença dos meus vampiros é que eles podem ingerir alguma coisa de comida, por exemplo, um pouquinho, tá certo? Eles bebem muita vodka. Mas alho e não, eles né? fazem festa. Hã? Alho não. Não, alho não. Não tem problema não. Alho não tem problema também não. Mas tá? A diferença é que eles, além de comer alguma coisa e beber muita vodka, eles podem fazer sexo, tá certo? Né? Uma coisa que os vampiros da Anne Rice não fazem de jeito nenhum. A Anne Rice não deixou o Lestat namorar ninguém, a não ser o Louis. Mas tudo bem. Então, assim, a gente tem essas características de cada autor que eu acho que tem que ser respeitadas, né? Sim, sim, claro. Mas é porque às vezes a pessoa é mais tradicionalista, né? E aí quando vê uma coisa tão diferente quanto um vampiro que não só sai de dia, mas como ainda brilha no sol e tal, aí dá uma torcida no nariz, né? Ela foi um pouquinho mais longe, mas enfim, eu também acho que cada um na sua, né? Muito interessante. Pequena travada. Vamos ver se... voltou. Eu tenho uma curiosidade sempre que eu vejo... Eita, saiu. Mas já voltou. Então, deixa eu só esperar. Voltou. Deixa eu fazer novamente o meu preâmbulo aqui. Eu sempre tenho uma curiosidade... Você tá ouvindo bem, Elijah? Tá ouvindo? Eu tô. Tá. Sempre tenho uma curiosidade quando eu vejo trilogias, né? Então, você falou rapidamente aí da Mansão do Rio Vermelho. Eu tenho a pergunta, inclusive lá na Amazon, espero que quando este episódio for ao ar, continue do jeito que tá lá, porque tá uma... Se você comprar os 3, sai um preço médio muito em conta, né, César? De cada livro. Tá bem interessante. Eu queria saber qual foi a sua ideia, se já era trilogia, porque agora eu escrevi um livro em parceria na continuação, só que não foi planejada. Eu queria saber se foi planejada, você, quando lançou o primeiro, já ser uma trilogia, ou você gostou tanto do primeiro que resolveu fazer mais outros 2? Não, eu comecei a escrever A Mansão do Rio Vermelho ainda na faculdade. Eu escrevi a história, uma historiazinha bastante simples, tá certo? E somente em 2015 eu peguei o texto para poder atualizar, né? Atualizar um texto antigo não é só dar um celular para o vampiro, então eu tinha que atualizar muita coisa, tá certo? O livro cresceu, virou um livro de 360 páginas, tá certo? Só que a história precisava, entendeu? O personagem estava pedindo mais. É aquela história que a gente fala, né? O personagem manda na história, e no final da Mansão do Rio Vermelho 1,
os personagens estavam me cobrando uma continuação daquilo, porque ficou no ar. Sim. E criei o segundo livro, que também tem 360 páginas, tá certo? E é uma história diferente, porque eu continuei a história sem dar uma resolução naquilo que precisava resolver, tá certo? Mas é uma história muito boa, uma história de vampiro onde também você tem muita cena legal, e eu precisava concluir essa história. Então, Sim. o terceiro volume, né, o primeiro volume chama Mansão do Rio Vermelho, o segundo volume chama A Mansão do Rio Vermelho, o Vampiro nos Trópicos, porque ele sai da casa dele de São Luís, essa cidade que eu criei, fictícia, e ele vai morar em Salvador, Sim. tá certo? No terceiro livro, é A Mansão do Rio Vermelho, a Batalha Final. Há uma invasão de vampiros na cidade, tá certo? E os vampiros vão se reunir para combater esses vampiros. Então existe uma batalha, uma guerra entre vampiros, bruxas. Aí no terceiro livro eu coloquei zumbis, coloquei lobisomens, tá certo? Fiz uma confusão. E no terceiro livro eu explico toda a história. No terceiro livro eu explico como que surgiu o vampiro, como que surgiu o Friedrich Augspaten, que é o personagem principal. Eu Sim. coloquei a evolução dele na Europa, a chegada dele no Brasil, a participação dele, inclusive, em festas da corte do Dom João VI, tá certo? Eu fiz uma confusãozinha boa aí, explicando toda a história dos 3 livros. Muito legal. E aí Muito que eu te legal, falo, hein? nessa briga do terceiro livro, o Douglas foi fundamental. Ele foi importantíssimo na briga. Ainda bem que o vampiro não morre atropelado, né? Senão ele não tava no livro 3 pra contar a história, né? Não, rapaz, entendeu? Quando eu atropelei, eu tava indo pra faculdade da aula. Sabe? Eu fui lá fora, ele tava morrendo de rir, entrou no meu carro, sentou no banco do carona e me ameaçou que se eu não publicasse o livro dele, terminasse de escrever o livro dele e publicasse, que ele iria matar alguns alunos meus. Então, eu tive que resolver a história. Livre e espontânea pressão, eu. Nós vamos falar mais do livro, né? Inclusive, né? Foi um livro diferente na forma de escrever, porque eu nunca fiz uma cronologia daquilo que eu vou escrever. Eu nunca fiz uma coisa assim, eu vou escrever isso e isso. Tem gente que faz. Eu tenho um amigo que, enquanto ele não coloca todos os detalhes em todos os capítulos daquilo que ele vai escrever, ele não começa a escrever a história. Sim. Uhum. Às vezes eu começo numa frase, eu começo uma história que vai me levar até o ponto final da história. 300 páginas, 200 páginas, sei lá. Eu não crio nada antes. E o Douglas, eu fiz diferente. Eu comecei a fazer uma definição daquilo que eu ia escrever, inclusive por causa de interferir na história de Juiz de Fora, né? E com aquilo tudo pronto, no 20º capítulo eu travei. Eu tive bloqueio literário, mais de 2 anos. Então foi nesse período aí que eu fiquei bloqueado que o Douglas me perturbou, sabe? Ele veio me fazer, ele foi para a garagem, foi ser atropelado, sabe? Ele me cobrava que ele ia comigo para alguns lugares. Então teve um monte de histórias do Douglas aí até sair o livro dele. Mas você chega a sonhar com os personagens? Você chega a ter assim, esses vislumbres do que eles querem, do que... Né? Tem essa pira, não? Não, eu já tive sim. Eu tenho, né, o prazer de dizer, inclusive, que alguns pesadelos que eu tenho viram conto. Sim. Tá? Eu acordo falando, não, isso aí, eu tenho que escrever isso. Tá? Eu tenho que escrever, eu anoto rapidamente no celular aquilo que eu preciso para lembrar, volto a dormir, se for o caso. Já fiz poesia dormindo, de repente acordar, falando, eu não posso perder esse ritmo. Pega o celular, escreve aquilo que você tem que escrever, no dia seguinte você toma conta daquilo, resolve aquilo. Mas assim, então assim, alguns sonhos, algumas coisas da noite me fazem, me dão uma inspiração para escrever alguma coisa. Sim. Agora, a gente convive com os personagens, isso não tem jeito, né? Teve uma entrevista da Zélia Gattai que perguntaram para ela se era ruim para ela morar na casa do Rio Vermelho lá em Salvador, só ela e Jorge Amado. Né? Não, que só vocês dois? Você falou, não, a gente mora os dois
E mora a Gabriela, a Tereza Batista Cansada de Guerra, os Capitães de Areia, o Quincas Berro d'Água, mora todo mundo com a gente. Então você tem essa coisa do personagem. E, por exemplo, assim, meus alunos falam do Douglas, meus amigos falam do Douglas o tempo inteiro, sabe? Então a gente convive com esses personagens. Agora, assim, de vez em quando você pensa alguma coisa e vou escrever isso. Legal. Vamos falar de uma coisa agora que quem acompanha aqui o canal já há um tempo percebe, já notou que é um certo trauma para César Costa. Espero que dessa vez ele poupe um pouco a gente de contar a mesma história de novo. Não vou contar, mas antes pede pro pessoal já deixar o like, porque a história é bacana. Já se inscreve no canal aí, faça esse favor pra gente, valoriza aí esse fim de ano, muito legal. Que é, você escreveu um livro que você publicou aos 13 anos, né? Mas, Sim. que foi o Lembranças do Oriente, mas teve um livro que uma história que você escreveu aos 8. Eu queria saber, dessas duas histórias, você não tem como recuperar essa que você escreveu aos 8, se perdeu totalmente mesmo? Não. Não foi aos 8, foi aos 10. Foi aos 10. Eu fiz datilografia, né? Eu também. Tá? Então, pois é, eu fiz datilografia naquelas Remington desse tamanho, a máquina era maior do que eu, inclusive, mas aos 10 anos eu datilografei uma história numa folha de papel de seda, cortei bonitinho, botei no capa dura de papelão, eu cobri a capa toda de papel branco e desenhei a capa e coloquei na estante e falei, olha, meu primeiro livro. Essa história, com certeza, não tinha nenhum valor literário, nada diferente, talvez só valor histórico, se perdeu Lembra no o nome, tempo. não? Não tinha nem nome, não sei, não lembro mais. Tá? Aos 13 anos, eu escrevi Lembrança do Oriente, tá? Que também é uma fantasia. A personagem principal tem que voltar no tempo até o século V a.C., tá certo? Eu só publiquei a Lembranças do Oriente 30 anos depois. Na época não tinha como publicar. A história ficou guardada com um monte de coisas que eu escrevi na minha vida. Né? Eu tenho muita coisa inédita guardada. E imagino que tenha sido a mão, né? Que você escreveu aos 13 anos, né? Ou não? Olha, eu escrevi a mão, escrevi a máquina. Eu acho que foi a máquina de escrever mesmo. Eu tinha escreveu a história inteira na máquina e guardou. Caramba. Eu tinha uma Remington na época, uma Remington pequenininha. Sim. Eu adorava aquela máquina pequenininha. O tipo dela era bem pequenininho. Tipo, hoje em dia no computador seria tipo 8 ou 10, tá? Sim. Mas então, assim, eu escrevi muita coisa naquela maquininha. Mas já teve história que eu escrevi à mão. Quando eu estava na faculdade, uma vez eu cheguei na faculdade dias antes de começarem as aulas, estava sozinho em casa, tive uma ideia e eu escrevi uma história toda à mão. Quando eu fui datilografar, deu 250 páginas. Tá? Eu escrevi isso no fim de semana. De quinta a domingo. Uma loucura. Tá? Mas Então, assim, essa história da Lembrança do Oriente foi o meu terceiro livro publicado. Mas quando você foi publicar... Meu quarto livro publicado. Quando você foi publicar, que você pegou a história, qual foi a avaliação do adulto Arthur, do jovem, do adolescente Arthur escritor? A história é boa. A história é muito boa. Eu tive que realmente, assim, atualizar, como eu falei com vocês, atualizar a história, tá certo? Mas a história era muito legal, muito bem intrincada. Eu fiz eu amarrei a história através de 3 amuletos muito importantes, que se a personagem principal ela ficasse com os 3 amuletos, ela morreria, tinha uma maldição nos amuletos. Então a história é ela voltar no século V a.C., na China, por isso Lembrança do Oriente, para ela poder destruir os amuletos quando eles estavam sendo feitos. Então, a história é muito boa. Então, eu só tive mesmo que atualizar, corrigir o português, né, e mandar. Foi o quarto livro publicado. Mas aí fica uma curiosidade. Aos 13 anos, isso foi lá na década de 70, né? 70. O que te levou a escrever sobre algo no Oriente? Tinha tanta influência, assim, na cultura, assim, já
Já tinha o Spectrum Man, né, o Will? Mas o que te levou a pensar nessa história japonês, no Oriente? né? Não, mas eu tô falando de Oriente, né? O que te levou a pensar nessa história no Oriente? Não, olha, eu sempre estudei muito, eu sempre li muito. Então, assim, desde que eu comecei a ler, eu lia avidamente. Eu lia, sabe, o tempo inteiro. Se eu tinha que ler um livro de um autor, por exemplo, no colégio, eu lia quase que a coleção dele inteira. Foi assim com Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado, etc. Então eu lia demais, eu lia muita coisa o tempo todo, sabe? Então eu tinha um conhecimento grande aí de Oriente, entendeu? Como é que é? E eu tive uma professora de história que foi fantástica, foi muito importante nisso, porque ela introduzia a gente em outras culturas, tá? Por que a China? Por que o século V a.C.? Não sei. Não sei porque eu tive 12 para 13 anos isso. Mas era uma coisa que me interessava. Inclusive, nessa época, eu já lia filosofia do Oriente, já lia Buda, já lia Confúcio, sabe? Então... E aí, então, eu vou ter que fazer outra pergunta, porque nós estamos aqui diante de um poliglota. O homem fala inglês, espanhol, francês, italiano. Sim. Não foi atrás de aprender o chinês ou o japonês, alguma coisa assim? Esse interesse não te levou tão longe? Na faculdade, eu comecei a estudar japonês e russo sozinho. Só que não deu para levar adiante, porque não tinha nem com quem conversar a respeito, né? Então, não deu certo, não. Mas italiano, eu dei aula de italiano há muito tempo. Muito interessante. E como é que começou sua curiosidade de interagir com outros artistas, outros escritores, a ponto de ter a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, qual você é presidente, né? Como foi essa iniciativa de ir atrás de outras pessoas com os mesmos interesses que o seu? Pois é, você lança um livro e as pessoas vão no seu lançamento, vão conhecendo o seu trabalho, né? De repente você vai se aproximando de outras pessoas. Através do lançamento dos meus primeiros livros, eu me tornei membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, onde eu nasci, tá certo? E você acaba conhecendo mais pessoas. Até o lançamento da Mansão do Rio Vermelho 1, em 2016, eu publicava meus livros e não tinha uma grande divulgação desses livros, nem uma grande divulgação do Arthur, escritor, tá certo? Quando eu publiquei a Mansão do Rio Vermelho 1, começou a fazer uma diferença muito grande. Tanto que eu já fui convidado para participar de uma antologia da editora Empírio de São Paulo, que foi a antologia Vampiros, que foi publicada em 2017, para comemorar. Foram 50 autores com 50 contos de vampiro, para comemorar os 120 anos da publicação do Drácula. E isso foi um boom da história, porque o lançamento em São Paulo foi fantástico, inclusive o André Bianco foi, e várias outras pessoas da literatura do Brasil inteiro foram lá no lançamento, a gente se conheceu bastante, né? E esse pessoal que fez o livro, né, os 50 autores, a gente acabou virando a família Vampiro. Até hoje eu tenho contato com vários desses autores. No meu celular está lá assim, por exemplo, Humberto Vampiro, Vitor Vampiro, Vampiro, é o sobrenome do grupo, né? E a gente, inclusive, se tornou leitor beta de uns dos outros. Então eu tenho uma referência muito grande nessa parte da literatura de horror de São Paulo. Com isso, você vai crescendo a sua vontade de publicar e de divulgar. Né? A Liga dos Escritores de Juiz de Fora, ela tem atualmente 7, 8 anos, tá certo? E logo na fundação eu fui convidado a entrar, né, para a Liga. E o objetivo da Liga é justamente divulgar essa literatura de Juiz de Fora, apoiar a literatura brasileira. Com isso, a gente vai se aprofundando nesse mundo, nesse mar de escritores, conhecendo mais gente, né, falando de coisas, participando de antologias, fazendo mais amigos no meio literário e tendo uma satisfação muito grande. Eu participei de uma antologia que foi publicada
em 2019, antes da pandemia, tá? Que foi publicar, foi O Mal Nunca Morre, pela editora Rico, foi lançado na Bienal do Rio. Eu fui para a Bienal, para o lançamento. Quando eu cheguei, estava todo mundo lá da antologia. A hora que eu cheguei, o pessoal falou assim: nossa, chegou o Vampiro Mor. Falei, gente, que legal, né? Então isso vai te fazendo cada vez produzir mais. A gente tem, de repente, assim, um desafio de escrever, e escrever, a gente escreve, entendeu? Eu escrevo o tempo todo. Sim. Muito legal. Tô falando, Will, ele tá querendo desbancar o André Bianco. Nós vamos ter que trazer o Bianco aqui para se defender, cara. Para defender o território né? dele. Ué. O André Bianco, inclusive, eu tive muito contato com ele no início, quando eu comecei a escrever, mandei coisas para ele, a gente conversava, depois a gente se perdeu também no tempo aí, mas gosto da obra dele, muito. Eu também gosto, tenho dos primeiros, acho que os primeiros 13 livros dele, eu acho que eu tenho. Eu tenho também. Aqueles quadrinhos também que saíram, aquela edição de capa dura, eu tenho também, dos Vampiros do Rio Douro, que saíram em quadrinhos, também tenho. Sim. Tem bastante coisa dele, gosto bastante também. Eu queria te fazer uma pergunta meio idiota, mas eu tenho que perguntar, porque você tem um blog, você é de Minas, Sim. E o nome do seu blog é Pão de Canela e Prosa. E aí me veio duas perguntas. Por que não pão de queijo e prosa, você sendo mineiro? E da onde que o pão de canela é tão típico? Porque você sempre fala que escolheu pão de canela porque é uma coisa bem típica de Minas Gerais. Eu nunca ouvi falar de pão de canela de Minas Gerais. Eu só ouço falar de pão. Sério? Então explica para mim. Por que não pão de queijo, que seria, de repente, o mais óbvio, né? E da onde que Sim. vem essa coisa do pão de canela, que eu, particularmente, não sei se o Will já ouviu, eu nunca ouvi falar da fama do pão de canela de Minas. É muito bom. É muito bom. Eu faço um pão de canela ótimo, tá? Faço um pão, eu gosto de fazer pão, e eu faço um pão de canela muito bom. Mas existe um pão de canela em vários lugares do Brasil, aqui de Minas. E, inclusive, sim, o pão de canela de Ibitipoca é famosíssimo. Tá? Por que eu coloquei pão de canela? Porque eu acho que o pão de queijo ia ficar muito esquisito. Mas o pão de canela, porque inclusive eu fazia pão de canela, né? Eu faço pão de canela de vez em quando, e eu convidei vários alunos para tomar café comigo uma vez aqui, e virou uma festa, sabe? Hoje vai ter o PDC, né? Pão de canela, tá? Então, assim, acabou que quando eu criei o blog, eu falei, o que eu vou botar de nome no blog, né, gente? Então virou Pão de Canela e Prosa. É um blog onde eu posto coisas minhas, tem lá crônicas, contos, resenhas, poesias, tá certo? Então, ontem mesmo, eu fui pro lançamento de livro ontem, no meio da rua, bateu uma ideia de uma poesia, ontem foi o dia do poeta, né? Sim. Então, eu já fui escrevendo aquilo na cabeça, cheguei no lançamento do livro, cumprimentei o autor, sentei no cantinho, continuei fazendo, fiz uma poesia em homenagem ao poeta e já coloquei no blog lá mesmo, tá certo? Então, assim, o blog, eu fomento esse blog constantemente. Tem muita coisa escrita minha lá, de contos, crônicas, poesias, resenhas de livro, sabe? Quem quiser passear pelo blog, vai. Tem de todos os tipos de literatura que dá para. Quem não gostar de poesia pode ler crônica, pode ler conto, né? Fala o endereço direitinho para quem quiser, para quem tiver interessado. Tá, deu ruído na sua voz. O endereço o endereço do blog. Não ouviu? Tá dando ruído ainda. A mim você escuta bem? Não, mesma coisa, o mesmo ruído. Ixi, será que é uma coisa do StreamYard, César? Será não que sei. Pode ser, hein? Foi de repente. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Estamos ouvindo bem. Você que não nos ouve bem, é isso? Pois é, porque a voz de vocês para mim aqui tá saindo como se tivesse uma reverberação de caixa de som, sabe? Uma coisa assim meio... Mas você consegue entender a gente? Consigo. Ah, então beleza. Então vamos tocar, que eu acho que no resultado final vai sair de boa. Aí o que você falou baixinho eu não consegui entender, não. Mas tudo bem. A gente estava falando do endereço, né, do seu blog. O endereço do blog é www.pãodecanela e prosa sem acento, .com.br.
pãodecanelaeprosa.com.br. Maravilha. Vamos falar aquela coisa mais perto do microfone assim, sem Tá Vamos dando falar. som. para ver. Tá. Mas tá dando para entender ou só tá baixo? Tá ruim, chiado? Tá difícil, mas tá dando. Eu consegui entender o que você falou agora, mas tá difícil. Tá. Será que saindo, entrando de novo resolve? Tenta sair e entrar de novo, Arthur, que aí depois a gente corta esse pedacinho, né, É. Will? Quem vai sair? Eu? Sai e entra de novo para ver se vai resolver. Ô, doce na gravação. Vida ao vivo. É o ao vivo gravado. Só que agora você tá falando tudo isso, vai ter que cortar de qualquer jeito. Deixa isso também. Vamos aguardar ele voltar. Não fica no Fox aqui. Então é pãodecanelaeprosa.com.br. Oi. Melhorou Vamos ver se agora? melhorou agora. Melhorou, tá excelente. Show de bom. bola. Então, depois a gente corta esse pedacinho Dá aí. uma cortada nesse É. ponto aí. Então, vamos desse ponto aqui agora. Vamos falar então, você falou rapidamente que o seu próximo livro já está pronto, escrito, tudo, ainda não tem título e tal, mas já está tudo certinho lá, com a Mariette, tudo. Eu queria saber, assim, como é que você lida com essa coisa de ter que esperar, né? Porque, assim, você recentemente acabou de lançar o Vampiro Douglas, na Bienal, tudo. E aí, quanto tempo você coloca, assim, para você mesmo, que é um tempo bom já para lançar o próximo? Vai depender muito do desempenho desse, ou independente de qualquer coisa, você já tem um calendário que você já vai lançar o próximo? Como é que você administra isso? Eu queria lançar um livro por mês, sabe? Mas não é tão fácil, né? Você tem vários aí guardados, pelo que eu sei, né? Tenho, entendeu? O dia que meu nome ficar aqui conhecido no Brasil inteiro, né? De repente tem como lançar um por semestre, que nem a J.R. Ward, né? Que lança um troço desse tamanho que é por semestre, mas tudo bem, não é isso. Eu tô pensando seriamente, assim, em lançar a Mariette na Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo vai ser julho do ano que vem. Sim. Então, Sim. até lá dá pra gente trabalhar bem essa ideia do Douglas, né? O Douglas aparece no livro da Mariette, porque eles são amigos, inclusive. Mas eu estou pensando seriamente em lançar a Mariette na Bienal de São Paulo. Pronto, ele vai lançar um por Bienal, tá bom assim? Fica legal, não fica? A Mansão do Rio Vermelho, os 3 volumes foram lançados um em cada Bienal. Então, depois eu lancei, ano passado, o Pacto, não, eu lancei o Diário do Confinamento, que foi um livro de crônicas da pandemia, que eu lancei na Bienal também. Então a gente está lançando um por cada Bienal, tá bom demais. Então é só manter a tradição. É bom que, assim, o leitor do Rio fica contente, porque ele sabe que a cada 2 anos ele vai ter um livro para ter assinado pelo escritor, e de São Paulo é da mesma coisa, né? Então, assim, já fica o evento também, né? Uma tradição de um livro por Bienal, né? Interessante. Assim. O negócio é a Bienal de Belo Horizonte, que a galera que é da casa vai cobrar. Pois é, rapaz. Belo Horizonte ainda não consegui chegar, sabe? Né? É mais difícil entrar na Bienal de Não, Belo eu não Horizonte? sei, eu não tenho muito contato com Belo Horizonte. Eu tenho uma amiga que é escritora em Belo Horizonte, que também é escritora de terror, entendeu? E a gente está tentando fazer alguma coisa lá, talvez para o ano que vem, mas eu tô chegando. Eu já lancei meus livros em Lafayette, né? Já lancei meus livros em Mariana, tá certo? Em São João del Rei, em Tiradentes. Então tô chegando. Semana que vem eu vou para Tiradentes passear de novo, né? A gente já foi para a feira de Tiradentes, tá certo? Várias feiras. Tiradentes é uma feira literária fantástica, tá certo? Vou sempre para Mariana nas reuniões da Academia Marianense de Letras. Eu não faço parte, não, mas sempre a gente vai como membro, inclusive, da Academia Juiz Florina de Letras. Então a gente está sempre indo pro lado de lá. Mas Belo Horizonte ainda não cheguei. E por falar em feiras, você teve aqui pisando no meu chão aqui. Você veio na Feira Literária de Resende.
Olha, vários anos seguidos. Eu já fui à Feira de Resende acho que umas 5 vezes. Tá vendo só, Will? Eu com certeza já passei pelo Arthur lá e a gente nos conhecia, né? Ele não sabia quem eu era, eu também não conhecia. Pois é. Devo ter passado, ele deve ter tentado me vender algum livro, talvez eu tenha comprado, talvez eu tenha desviado, quem sabe? Não, tô brincando. Mas normalmente aí, eu vou como é que é a para experiência Resende. aqui, cara? Vale a pena? Como é que é? Vale a pena? Como é que é a experiência aqui? Tem bons resultados? Vende legal? Sim. Como que é? Olha, contato com as pessoas, contato com outros autores é muito importante. Então a gente faz muito disso em Resende, tá? Eu vou normalmente para Resende com um stand da Liga dos Escritores. Sim. Então a gente vai com um monte de escritores. Nós temos na Liga escritores infantis que fazem a diferença da Feira de Resende. Nós temos, eu já fiz palestras, todo ano eu faço uma palestra na Feira de Resende, né? Sim. Esse ano, em Resende, eu falei a respeito do amor na literatura de terror, tá? Então, assim, é uma coisa que vale a pena, né? Esse ano a gente foi pouca gente, porque estava todo mundo mais encalacrado aqui, não teve jeito, mas a gente foi 6 autores esse ano para Resende. A gente já foi para Resende uma vez, já alugou uma casa em Penedo, porque foram 18 autores. Bacana. Então, Resende é uma feira muito importante no nosso cronograma anual aqui. Legal, bacana. Bom saber. Interessante. Mas você vem e você fica todos os dias no evento? Sim. Resende é todos os dias. Costuma ser o quê? Uma semana de evento? Normalmente abre na quarta-feira à noite e vai ou na quinta, né? E é de quinta a domingo. É um fim de semana, vai. É igual o Tiradentes também, é de quinta a domingo, tá? Eu fui à feira de Poços de Caldas esse ano, que foi de quinta a domingo. Então, sempre pegando um fim de semana. Muito legal. Se pintar uma cirurgia de emergência, a pessoa que espere. Ele tá na feira, prioridades. Aí você está começando a falar do outro lado, né? Para quem não sabe, o Arthur, ele é médico também, né? Cirurgião. Cirurgião geral. Vamos explorar um pouquinho esse lado. O que te levou a querer ser médico? O que tocou ali, tipo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer? Como que foi essa experiência? Eu sei que te perguntam bastante sobre isso, você já teve a oportunidade de responder bastante, que só tem 2 livros teus que envolvem, né, a questão da medicina e tal, que não influencia tanto, mas assim, você sempre gostou muito de ler, sempre gostou muito de escrever. A tendência normalmente é a pessoa procurar uma área ali, uma letras, um negócio assim. O que te levou para a medicina? Não sei, eu sempre gostei desse lado de, sabe, ajudar a gente, ajudar pessoas. Eu sempre gostei de gente. Então, eu falo muito com meus alunos, inclusive eu dou aula na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, eu falo muito com meus alunos, para fazer medicina tem que gostar de gente. Então, eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei muito dessa coisa da pesquisa. Então, apesar de escrever desde criança, tá certo? Eu nunca imaginei de ter a literatura como profissão. Uhum. Tanto que eu não parei de escrever durante a faculdade. Eu tinha que ler, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer um monte de coisa para a faculdade, mas ao mesmo tempo eu escrevia, fazia uma poesia, fazia uma crônica, um conto qualquer. Sempre fiz alguma coisa paralela. Agora, a medicina é uma coisa diferente. Eu acho que está no sangue, sabe? Nós estamos falando de sangue o tempo inteiro, pode ser vampiro, né? Mas a medicina está no sangue. Então, assim, eu gosto muito, sabe, do que eu faço. Né? Hoje em dia, eu não mexo mais com urgência nem emergência, tá? Então, posso ir para as feiras tranquilamente, né? Essa coisa da emergência, da urgência, eu falo muito com meus alunos, inclusive, isso. O médico fica na emergência, na urgência, até uns 10 anos depois de formado. Uhum. Depois disso não dá mais. Você não aguenta ficar naquela ansiedade da porta do hospital, por exemplo, né? Então, eu já não mexo com emergência e urgência há mutos anos. Deixa eu te interromper um segundo. Agora ficou ruim. Ficou ruim de novo? Ficou ruim de novo. Você quer entrar e sair de uma vez? Que aí a gente Nossa, mas tá...
Vai ter que dar essas cortadinhas, não tem jeito. O que será que tá acontecendo, né? Doideira esse StreamYard, cara. O problema é que o meu também fica ruim, então o problema é o dele, né? É. Que se fosse só o seu... Oi. Melhorou agora? Sim. Então vamos seguir daqui. É algum probleminha que deve estar dando com ou no teu celular ou no StreamYard. Acredito que seja no StreamYard, mas beleza, vamos tocando que não tem problema. Eu te interrompi um segundo que eu queria te fazer uma pergunta. Você falou da ansiedade de esperar na porta do hospital abrir? Na porta não. Você na porta do hospital, a ansiedade de você saber o que vai receber na urgência. Não, então, exatamente. Aí, que tipo de paciente que vai chegar. Eu quero te fazer uma pergunta, se é verdade ou se é lenda. Quando alguém comenta assim, hoje a emergência tá tranquila, dá uma merda grande ou não? Isso é só lenda. Eu tive uma experiência dessa no pronto-socorro uma vez. Eu estava um plantão muito tranquilo. Uma amiga falou assim: nossa, o plantão hoje está muito tranquilo. Aí a gente estava como acadêmico ainda. De repente, o enfermeiro virou e falou assim: doutora, não fala assim não. Meia hora depois teve uma tempestade em Juiz de Fora, com uma destruição imensa, um granizo para tudo que é lado aqui, e a gente trabalhou até o dia seguinte, de tanto paciente que nós recebemos, machucados, que casa caiu em cima, árvore caiu em cima, foi uma loucura. Então essa coisa de falar assim, nossa, tá tranquilo, não fala não, entendeu? É melhor não falar. Mas aí continua, você estava dizendo que normalmente o cara fica uns 10 anos depois de formado nessa emergência. Na emergência, na urgência. Ele migra para, né? Ele vai para outras Não, coisas. depois você fica mais uma especialidade, na sua especialidade de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, eu fiz plantão de emergência na cirurgia, tá certo? Hoje em dia eu sou cirurgião, que eu não opero urgência, eu só opero cirurgias eletivas. Sim. Tenho plantão de cirurgia com os médicos que estão lá na cirurgia, que estão fazendo as cirurgias de urgência, mas não é mais meu caso, tá certo? Sim. Tem um monte de gente que faz a parte da clínica de emergência, né, o cardiologista, o que for, que depois de um certo tempo também para fazer só a eletiva, porque o estresse é grande demais. Então, depois de 10 anos, cara, você não dá conta mais de ficar naquela ansiedade assim. A ambulância diz: eu tô levando o paciente, o que tá vindo? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Sabe? Então, eu acho que essa ansiedade é grande. Depois de certo ponto, todo médico fica mais na parte eletiva, que é aquilo que você programa. Eu programo as minhas cirurgias. Tá certo? Então, não tem esse problema de ir pra feira, não. Dá pra ir. E acontece muito, assim, igual a gente vê nessas séries, de chegar um caso muito complicado e aí o médico que está de plantão acaba recorrendo a outros médicos, chama, pergunta, para ver, para o cara ir lá ajudar na cirurgia, ou isso aí não existe. O cara que está ali tem que matar no peito, resolver mesmo e não tem tempo para ficar consultando outras pessoas. Não, eu acho que você não pode ter esse tipo de soberba. Eu sou o Deus do plantão. Não, eu acho que se existe coisa que não dá para você resolver, tá certo? Ou você precisa de ajuda, peça ajuda. A gente sempre se ajuda, sabe? A gente sempre, mesmo, por exemplo, uma cirurgia eletiva, quando eu tenho uma cirurgia maior, eu sempre programo alguém para entrar comigo, para estar junto, sabe? E outros médicos fazem a mesma coisa. Eu acho que também na emergência tem isso. O cara tá lá para atender e se ele precisar, ele vai buscar ajuda, ele vai buscar quem possa, porque você não consegue resolver uma cirurgia grande, por exemplo, sozinho. Você precisa de ter ajuda, você precisa de ter auxiliares na sua cirurgia. Muito bacana, muito interessante. Vamos para uma coisa totalmente diferente agora. Você organizou um livro, uma antologia de poemas para a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2022. Sim. Você acredita que ainda a seleção brasileira mereça ainda inspire poesia ainda? Essa seleção brasileira de, sei lá, de 5, 6 anos para cá? Will, ou será que são as poesias dele que estão faltando para o Brasil ganhar? Porque em 2002 você foi campeão.
Não, 2000, Não, foi 2022, no meio da pandemia. Né? Verdade, 2022. A última vez que foi campeão foi 2002, realmente faz... Pois é. Vai fazer Não. 22 anos. A questão é difícil. A questão não é só essa coisa de você acreditar ou não. Eu acho que o futebol hoje em dia está muito ruim. Tá muito. Tá certo? Não pelo esporte em si, mas pelas influências externas que transformam a coisa numa outra coisa diferente. Né? Não dá para a gente nem falar muito a respeito disso, não. Mas a questão não é essa. A questão é que você precisa movimentar as pessoas que estão ao seu lado. Então, a Liga dos Escritores, a Leia JF, Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, de vez em quando a gente fica assim, vamos fazer o quê, né, gente? Vamos, né? Eu tive a ideia, sabe? Falei, gente, vamos fazer uma antologia aqui agora, entendeu? Começar a fazer poesia, começar a fazer... Então, a gente marcou um tempo, foi um negócio muito rápido. 10 dias? 10 dias. A gente fez, eu lancei o edital, ele lancei o e-book em 10 dias. Sabe, teve gente de fora, de Juiz de Fora, de outros lugares do Brasil, que mandaram poesias, mandaram crônicas, e a gente, sabe, fez um livrinho, ficou muito legal. Eu coloquei a parte histórica no final, sabe. Depois nós lançamos esse livro em forma física, mas foi uma coisa para estimular o povo também, porque eu fico sempre tentando, né, dar uma estimulada nas pessoas que estão comigo a produzir alguma coisa. Eu estou sempre cutucando alguém, sabe? Eu sou inquieto, então eu não gosto de ninguém quieto. Eu vou sempre cutucar alguém para poder fazer alguma coisa. De vez em quando eu lanço no meio da coisa, sabe, uma frase, vamos fazer um poema junto, todo mundo. Aí todo mundo começa a escrever alguma coisa, todo mundo se movimenta, e a antologia da poesia da Copa foi isso mesmo. A gente lançar alguma coisa, inclusive para a Copa. A ideia seria lançar aquilo ali e mandar para o técnico antes da final. Antes da final não teve final, então a gente ficou só no e-book. Né? Só no antes. Foi assim também com uma antologia do Elos, né? Que foi de Aldravias, né? Aldravias. Elos de Aldravia. Nós fizemos um livro com 630 Aldravias. E a gente fez esse livro inteiro no WhatsApp. No grupo do Zap, né? Né? Porque a Aldravia é um tipo de poesia minimalista que foi criado por uma professora de Mariana, Andréa Donadon, e a Aldravia consiste em um poema de 6 palavras, que não pode ser uma frase na vertical, tá certo? A Aldravia não tem título, a Aldravia não tem maiúsculas, então você escreve uma Aldravia com 6 palavras. Tem que ter sentido. Nós fizemos o elo de Aldravia, que a última palavra da minha Aldravia tinha que ser, por exemplo, a primeira da sua Aldravia. Nós ligamos as 630 Aldravias num livro que ficou muito bonito, sabe? Foi também de produção rápida, porque a gente fazia aquilo tudo no WhatsApp, né? Fizemos um grupo especial para quem quisesse participar do Elos de Aldravia, só podia colocar lá Aldravia, não podia colocar mais nada. Todo mundo da Liga participou. Não podia colocar mais nada, né? Só Aldravia mesmo. Só Aldravia. Porque nós temos um grupo da Liga que é um grupo de fofoca, como todo mundo tem. Nós temos um grupo da Liga que é só para notícias importantes. Sim. E nós fizemos um grupo especial, que era o grupo de duelos de Aldravia, para poder sair esse livro. Então ficou muito bom e foi um prazo curto também. Sim. Aliás, quem diagramou esse livro do Elos de Aldravia teve um belo trabalho. Belo trabalho, foi muito legal, né? Encaixando as Aldravias dentro dos elos lá nas páginas. Os elos da corrente. Nós temos um ilustrador da Liga que é muito bom nesse trabalho, ele foi o Alberto Pinto. Ele é ilustrador, inclusive tem um traço para história infantil fantástico. Ele fez os elos de Aldravia pra gente. Bom, antes de mais nada, que eu sei que o Will tá louco para fazer uma pergunta, você que está nos assistindo aí, eu sei que o papo tá bacana, aí você vai se entretendo, você vai perdendo a noção do tempo, mas para um segundinho agora, já mete o dedão no like, já se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse papo bacana, né, com as outras pessoas. Então,
Agora que eu já deixei esse recado, você já clicou no like, agora o Will vai dar sequência para nós. Isso. Como você já falou, né? Quem gosta de cutucar as pessoas, você vai lá, organiza uma antologia, é presidente da Leia, né? De Juiz de Fora e tal. Eu quero saber o seguinte: qual o lado ruim, se é que a gente pode dizer assim, ou um pouco desagradável de ter que lidar com pessoas quando você está organizando alguma coisa, fazendo um projeto, porque a gente sabe que é difícil, às vezes você estabelece um prazo, aí tem aquele que não cumpre, tem aquele que vem no privado te fazer uma pergunta que você já explicou no grupo, e esse tipo de coisa, particularmente para mim, desanima bastante de querer fazer parte de alguma coisa assim, de organizar mais, porque você tem que lidar com pessoas e você não pode, às vezes, dependendo do que você fala, como você fala, pega mal, a pessoa se ressente e tal. Como é que você administra essa parte de lidar com pessoas sendo presidente de uma associação ou organizador de algum projeto ou de alguma antologia? Eu acho que é uma parte muito difícil. Sabe? Lidar com pessoas é uma parte muito difícil. Mas eu acho que você define normas, define prazos e vai, sabe, todo mundo, sei lá, todo mundo se cutucando para a coisa sair. Então eu acho que é difícil. Realmente tem pessoas que não cumprem prazos. Eu já tive, por exemplo, até antologias que eu me propus a participar e eu não consegui fazer, eu pedi mais tempo pro cara que estava organizando, sabe, uma delas foi uma antologia do Ortiz Vinholo, de São Paulo, que eu precisei pedir a ele mais tempo, porque eu estava encalacrado naquilo que ele queria para a antologia. Então, assim, é difícil você lidar com pessoas, é difícil, porque nem todo mundo pensa como você, nem todo mundo tem a velocidade que você está. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais lentas, e essa disparidade acaba incomodando um pouco. Mas a gente consegue, né, liderar isso, a gente consegue resolver essas pendências devagar, mas consegue. Agora, no caso do Arthur, é covardia, né, Will? Porque aí ele pega e manda uma mensagem pro cara assim, pô, cara, apareceu uma cirurgia aqui de emergência, tive que salvar a vida de uma pessoa, pô, me dá mais uns dias pra escrever. Aí é sacanagem, né, Will? Aí é covardia, né? Aí é covardia. Cara, mas você dá um tempo pro sujeito escrever uma coisa em 30 dias e não sai. É complicado. 30 dias de cirurgia de urgência, eu morro antes. Não tem jeito. Então, não é isso. Eu acho que tem hora que você não tem. Eu acredito muito na inspiração, tá certo? Eu acredito muito na inspiração, a coisa tem que surgir na minha cabeça para eu começar a escrever e eu vou e faço. Mas tem hora que você não tem esse tipo de inspiração para aquele tema que você precisa escrever. Sim. Sabe? Eu acho que é difícil você ficar imaginando o que você vai escrever. Eu escrevi um conto uma vez para uma antologia do Ortiz Vinholo também, que se chamava Corpo Restrito, e você tinha que escrever um conto de uma pessoa presa num lugar. A pessoa tinha que estar presa. E o meu conto não saía de jeito nenhum. Não saía de jeito nenhum. De repente eu fui para o Rio de ônibus. A hora que eu entrei no ônibus, sentei, eu peguei o celular e comecei a escrever. Comecei a escrever, antes do meio da viagem estava o conto pronto, tá certo? E o meu espaço restrito nesse conto, se eu contar eu vou dar spoiler do conto, mas eu consegui fazer um negócio muito legal, sabe? O cara estava preso, bem preso, num espaço muito pequenininho, né? E surgiu naquela hora a história do conto. Então eu acho que tem que ter esse momento da escrita, sabe? Não sou aquela pessoa organizada para escrever. Eu vou escrever todo dia de 1 às 3 da tarde. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Tá certo? Tem dia que eu escrevo madrugada, tem dia que eu escrevo de manhã, tem dia que eu escrevo... A hora que surge a ideia, eu vou escrever. Então eu não tenho essa organização, sabe? Para tempo para escrita. Então,
você marca um prazo para essa pessoa te entregar o texto, você marca um prazo, uma regra para a pessoa te entregar, você pede assim, eu quero tudo como anexo de e-mail, o cara te manda o texto no WhatsApp, ah, que beleza. Ou no corpo Né? do e-mail, com certeza. Eu quero anexo de e-mail no Word, o cara te manda no corpo do e-mail, sabe, sei lá o quê. Então, PDF. Complicado. você tem que trabalhar isso, não adianta, você tem que lidar e aceitar algumas coisas. Você xinga a pessoa bastante internamente e segue, né? Xinga na cabeça e segue. Tem uns que eu xingo ao vivo. Entendeu? Agora, ô Will, um cara que escreve sobre vampiros, né? Fala sobre um cara preso, é só escrever um vampiro num caixão, que acorda o caixão tá enterrado e tá resolvida a história, cara. Não pensei nisso. Não pensei nisso. Eu tô escrevendo um outro vampiro, que ano que vem eu vou lançar Mariette. Já estou escrevendo um outro vampiro, que é o Vampiro Fernando. E o Vampiro Fernando, ele ficou enterrado 10 anos. Então, olha aí. Entendeu? Eu pensei num, aí depois você confirma se era aquilo que você... Porque o seu... Vai que eu digo que era uma possibilidade, você confirma, né? Mas depois eu falo em off se foi esse ambiente fechado que ele ficou preso. Mas eu queria saber, assim, como organizador que convidou, imagina que você convida um autor para mandar um texto. Já aconteceu, assim, de você receber um texto muito ruim, assim, que... Sei lá, porque tem coisa que tem conserto, mas é uma coisa que não tem conserto, como é que você teve que falar para a pessoa, olha, isso aqui acho que não vai dar. Já aconteceu isso ou todos os textos foram salvos, assim? Nós já lançamos na Liga, na Leia, nós já lançamos 8 antologias, tá? Algumas físicas, algumas só e-book. Vamos transformar um e-book agora em físico, que chama Contos em Cantos. Cada autor tem que escrever um local de Juiz de Fora, o conto dele tem que se passar num local, tá certo? Então, é um negócio muito bonito. Então, nós já lançamos 8 antologias. Nunca convidei especialmente assim, fulano de tal para fazer, não. Já lançamos, a gente lança o edital, normalmente eu lanço o edital até no meu blog mesmo, e as pessoas do Brasil inteiro recorrem a esse edital para mandar os textos para a gente. Eu já tive contos, por exemplo, nós lançamos uma antologia que chama Proibido. Eram contos eróticos. Ficou muito legal, tá certo? Capa vermelha, escrito em preto, proibido, aquela coisa toda. E eu recebi alguns contos que não eram eróticos, eram pornográficos. Sim. Sabe? Não tinha condição de entrar estava escrito isso no edital. Sabe? Então, alguns contos eu tive que virar para o autor e falar, não vai dar. Não vai rolar. Isso não tem jeito. Tá fora do nosso edital, não tem como entrar. Não tá no escopo, né? Aí é complicado. Mas eu acredito eu também que tenha sido especificado nas regras, né? A pessoa que, para variar, né? A gente lança. Muito curioso. A gente fez essa coletânea, né? Que tá à venda no Mercado Livre. E a gente fez um edital, assim, pensando, amarrou todos os detalhes, tudo. Aí as pessoas vinham perguntar tudo que estava lá no edital. Tipo assim, cara, para eu te escrever tudo, eu já escrevi, tá lá, escrito no edital. É só ir lá e dar uma lida com muita atenção, com calma, né? Isso acontece muito. E é curioso, porque estamos falando de escritores que não querem ler um edital. Só porque tem 4 páginas, de repente, né? É muito louco isso. Inclusive, a nossa coletânea era de contos e recebemos até poemas no e-mail. Teve gente que mandou poesia e num concurso de contos. Então, assim, é bem complicado. Essa relação com o participante é bem difícil. Mas você tocou num ponto lá no início da conversa, agora você acabou tocando no outro novamente, que eu já queria te perguntar, eu vi você falando sobre isso, né, em outras lives que você participou, de escrever no celular, algo que para mim é abominável. Eu não consigo pegar um celular e escrever uma história, um livro, enfim. E pelo visto você faz isso bastante. É algo que você faz de boa, tipo, para você é tranquilo, ou você meio que nem gosta, mas se força um pouco a fazer ali, porque é naquele momento que deu oportunidade, é ali que você vai fazer? Não, eu faço. Igual eu te falei, eu fiz datilografia.
Uhum. Depois eu passei por um monte de estágios. Passei da máquina mecânica para a máquina elétrica, da máquina elétrica para o teclado do computador, do desktop. Depois eu passei para o notebook, né, usando todos os dedos da mão e tudo mais. E atualmente eu escrevo no celular com a mesma rapidez, com um dedo só. Porque Entendeu? no tablet, Então, assim, jogo tudo. Agora o celular, Jogo tudo no Drive. Isso quando eu não escrevo, por exemplo, no WhatsApp, mandando mensagem para mim. sim. Tá? Agora, o terceiro livro da Mansão do Rio Vermelho, que também tem 360 páginas, ficou interessante porque os 3 livros foram escritos em épocas diferentes, todos eles têm 360 páginas. O terceiro livro, eu escrevi ele inteiro no celular. Nossa, Tá maluco. Sabe? eu não conseguiria. Foi inteiro no celular. Pra mim não ia rolar. O livro não existiria. O máximo que eu cogitei foi baixar algum aplicativo que transformasse voz em texto, que aí eu ia tentar narrar assim para depois ele transformar para texto, para depois eu copiar e colar no Word no computador para dar, mas escrever todo ele assim no celular. No celular eu acho ruim até para ler às vezes, porque dá para você ter o Kindle, né, no celular. Para ler já é ruim, você imagina lá escrever assim e tal, não sei. É uma questão talvez de prática, de rotina, né? Se você só tem essa possibilidade, às vezes só tem aquele momento, só tem aquela hora, só tem aquele dispositivo. Eu não me adaptei muito à questão do Kindle. Você citou ele aí, por exemplo. Eu tenho um Kindle com mais de 120 livros no Kindle, li alguns, mas não gosto, sabe? Eu acho o Kindle uma companhia ótima para você ir para academia fazer uma esteira. Você liga o Kindle lá e lê um livro inteiro na esteira. Aí você faz uma esteira legal. Agora, pegar o Kindle para você ler dentro de casa, eu não consigo. Para mim, tem que ser livro físico. E eu escrevo no celular. Então, as coisas funcionam, né, de forma diferente aí, sabe? Eu acho que a questão de escrever no celular é muito da necessidade do momento. Tá? Às vezes eu estou, por exemplo, no meio entre uma cirurgia e outra, já aconteceu isso, tá? De estar esperando para entrar na segunda ou na terceira cirurgia, pintou uma ideia de uma poesia, de uma trova, de uma aldrabia, e você pega o celular e escreve ali mesmo. Tá? Agora eu já escrevi textos longos no celular. Eu procuro sempre escrever no Google Drive, que já joga direto na nuvem, no computador, mas o celular é uma fonte de escrita para mim muito boa. Cara, eu só escrevo no WhatsApp porque tem aquela função que eu só vou deslizando o dedo e as palavras saem, porque para digitar letra por letra assim, eu vou te falar, é complicado. Não, eu não digito assim. Para mim é um só. Você faz assim? É só o dedo, só o dedão, da mão direita. A mão esquerda eu seguro o celular e vou escrevendo com a outra. Entendeu? Muito interessante. Mas, agora sim. Muito doido. Já deu para perceber, né, que para escrever mensagem de texto, ele é ágil. Agora, o problema do Arthur, eu acho que é ouvir áudio quando mandam para ele, né? Aí é um problema, não é, Arthur? Eu odeio áudio, cara. Eu odeio áudio. Sabe por quê? Eu sou um cara ansioso, eu sou um cara curioso. De repente você me manda o áudio, eu tô dando aula. Sabe, como é que você vai ouvir numa sala de aula? Você me manda um áudio, eu tô dirigindo. Meu carro não permite que eu ouça áudios dentro do carro. Sabe? Mas então, dirigindo, assim, você também não vai ficar lendo o celular, né? Mas às vezes você parou num lugar, por exemplo, tá dentro do carro com o carro ligado, meu celular não passa o áudio para mim. Sabe? Então você tem lugar que você não vai. Você tá dentro de casa numa reunião de família. Alguém te manda um áudio. Você vai botar o áudio, você vai interromper todo mundo conversando, pra você ouvir o áudio do sujeito, botar no ouvido. É ruim. Áudio, não gosto de áudio, não. Tem uma crônica, inclusive, no celular, uma crônica no blog, que eu falo isso. Por que eu não gosto de áudio? Essa é boa. Inclusive, eu vi alguém falando, eu não lembro quem, que tem o argumento de quem manda, né? Não, eu vou mandar o áudio que é mais prático. É mais prático para quem tá mandando, né? Para você, né? Claro. Para quem vai receber é horrível, porque às vezes você tem que... Uma coisa que você poderia ler ali, não, você tem que parar, às vezes sair de onde você tá, para ouvir, para depois responder, aí você tem que responder, aí você responde em texto, aí a pessoa manda outro em áudio de novo. Fica assim, é difícil. Se você estiver numa academia de ginástica, talvez o som da academia não te permita ouvir. Exatamente.
entendeu? Então, tem muito lugar que você não consegue ouvir áudios. Eu tenho um amigo que odeia áudios de WhatsApp, ele inclusive não manda, eu acho que ele nunca me mandou um, mas ele diz que porque quando as pessoas mandam áudio, elas são muito prolixas, repetem demais as coisas, falam muita coisa desnecessária, que se ela tivesse escrevendo, ela ia economizar muito do que ela falou ali, ia ser mais direto. Então ele também ele tem ódio, porque fala, não, o cara repete a mesma ideia 10 vezes e fala a mesma coisa e fala coisa que não interessa. Né? Porra, Claro, escreve 2 linhas, caramba. claro. É. Ele tem que fundar a Liga dos Odiadores do áudio. Eu Não, mas- odeio áudio. Eu odeio áudio no Instagram, cara. No Instagram eu odeio áudio, porque no Porque não dá WhatsApp. pra acelerar, né? Exato, no WhatsApp tem o 2x, cara. Eu escuto tudo no 2x. E no Instagram não tem. Então me dá um ódio quando eu vejo aquela mensagem no Instagram que eu falo, tá bom, vamos ouvir. Não, mas você coloca o telefone no ouvido com o WhatsApp e você consegue ouvir o áudio. O do Instagram você não consegue. Também tem isso. É. Pois é. Aliás, eu odeio o Instagram de forma geral. Acho que o Will escuta a reclamação minha do Instagram quase que diariamente, né? Mas tudo bem, a gente. Eu gosto muito, eu tenho me divulgado bastante no Instagram. Mas ou você não sabe mexer, ou a implicância é uma implicância do aplicativo com você, sabe? Porque Eu sei mexer. Eu sei tanto mexer de coisa que acontece com você não acontece com as outras todo, pessoas. o Não. tempo todo. O Instagram do César, o Arthur, de 5 em 5 minutos atualiza, porque toda coisa que ele não consegue fazer, ele fala que atualizou, aí eu não consigo mais fazer. Não, isso. Atualizou. eu falo que atualizou, eu falo que bugou. Só que tipo assim, ó, É. você vai postar um Reels. Eu sei postar um Reel. Eu sei muito bem o que eu Sim. tenho que fazer. E tem vezes que simplesmente não vai. Eu tento 2, 3, 10 vezes, não vai. Aí eu desisto. Aí no dia seguinte, eu falo assim, agora eu vou tentar porque hoje vai. Aí eu vou lá e na mesma hora vai. É o Instagram que É. buga toda hora. Instagram, ó, tá louco. Tem coisa desse jeito. Aliás, já que a gente tocou no assunto, né? Como é que você faz para administrar suas redes sociais, postagem, o que postar, quando postar, o que é relevante para você impulsionar? Às vezes um livro, às vezes uma coisa pessoal. Você faz bastante live também. Você divulga várias coisas, várias outros escritores, e tal. Como é que você administra essas redes sociais que demandam tempo e exigem que a gente esteja sempre presente, postando coisa? Uhum. Dá trabalho, né? Dá bastante trabalho, mas acaba que, por exemplo, a publicação que a gente faz no Instagram já cai no Facebook. Isso é importante também, né? Já ajuda. Mas tem hora que você fica mesmo sem saber o que fazer, sabe? Porque o que eu vou postar? O que eu vou falar? Ontem, por exemplo, eu fiz uma foto aqui na biblioteca, peguei meu livro de poesia, que foi o primeiro livro que eu publiquei em 1997. Eu tirei uma foto com o meu primeiro livro de poesia e botei no Instagram dizendo feliz dia do poeta para todo mundo que é poeta e tudo, tá? Então, assim, tem hora que você fica sem saber o que fazer. Eu dou uma série de fotos para publicar aí do lançamento do livro, vou publicando devagarzinho. Publiquei uma anteontem muito bonita, que foi a foto minha entre os zumbis e o vampiro. Uhum. Ficou muito legal, foi no Cine Teatro Central. Mas tem hora que você fica sem saber o que fazer. Porque eu acho que a divulgação é um grande problema. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Talvez, sabe, uma empresa de divulgação tenha uma visão diferente. Mas o autor sozinho para divulgar, talvez fique chato, fique maçante, né? Tem hora que você não sabe o que fazer. E não só isso, né? Parece que a gente cansa a pessoa que acompanha o nosso perfil postando só sobre literatura, só compre meu livro, veja o livro de fulano, veja a coletânea que a gente lançou, veja não sei o quê. Hoje tem live, hoje tem não sei o quê. Eu não sei, eu sinto isso um pouco, que o Will me cobra muito, né? Você não posta quase nada. Eu fui na Bienal, eu postei algumas coisas nos stories, mas lá no perfil mesmo, assim, coisa, eu não postei nada. Por isso que eu brinquei no começo, né? Diz a lenda que eu fui, eu juro que eu fui, né? Eu não sei, eu me sinto cansando a outra pessoa. Eu acho que a pessoa não vai querer olhar mais nada que eu posto. Eu não sei, eu fico muito nesse dilema aí. Isso que é complicado.
Às vezes eu procuro colocar, por exemplo, agora nessa fase do Douglas, por exemplo, eu costumo colocar assim, uma foto do livro, ou uma foto do lançamento, e aí eu coloco alguma informação a respeito do livro, sabe? Sim. O Douglas nasceu nessa fase, o Douglas fez isso, o Douglas fez aquilo. Igual, por exemplo, o Douglas, na atualidade, ele anda pelas ruas de Juiz de Fora com um Opala preto. Ele adora o carro que ele tem, um Opala preto, é velho, bebe pra caramba, mas vampiro não tem problema com dinheiro, então ele gosta do Opalão dele lá. Eu até procurei um Opala em Juiz de Fora para tirar fotos para a propaganda do livro e acabei não achando, não tinha que ser um Opala preto. Mas, então assim, eu falo, o vampiro Douglas adora o Opala preto, para lá, sabe? Então eu procuro colocar umas informações no texto diferente para justamente não ficar maçante. Né? Então você bota todo dia alguma coisa do livro, compre meu livro, compre meu livro, compre meu livro. Isso acaba afastando o seu seguidor, né? Com certeza. Com Sim, certeza. e tem uma coisa, né, que a gente já falou aqui várias vezes, inclusive alguns autores, né, como a própria Leona Volpe falou vivo aqui, que é uma coisa, e também a gente já falou depois, de você usar o universo da sua história para explorar em posts, né, não só o livro e tal. Por exemplo, a Cíntia De Jonas, né, acabou de lançar também, inclusive ela esteve lá na Bienal, o Segredos Submersos. Então, a história dela se passa nos anos 80. Então, ela ficou postando coisas dos anos 80 que tinham a ver com a história, playlist, músicas, objetos, tal. Você pega o universo daquilo ali e faz postagens para atrair atenção, né? Não só mostra a capa, mostra o livro. Realmente cansa. Então, se você souber explorar de uma maneira que, como eu já falei outras vezes, né? Se você tá muito dentro da sua história, você consegue seduzir outras pessoas, né? Para aquela história também. O primeiro a gostar da história é você, e aí você tenta seduzir para atrair as pessoas para aquele universo, para não ficar sempre mais do mesmo, né? Eu acho que dá trabalho, mas se você não fizer isso também, você não vai ter resultado, né? Não, dá bastante trabalho. É igual, por exemplo, assim, eu já coloquei fotos do coreto da Praça do Parque Alfred. Sabe? Sim, isso é bacana. Legal. Né? Botei o coreto tanto de dia quanto de noite. Falei, olha, o Douglas mora aqui, né? Eu pintei o coreto, fiz um quadro do coreto, botei o quadro. Falei, olha, essa é a casa do Douglas, sabe? Então, assim, a gente vai colocando algumas coisinhas para poder fugir um pouco da capa do livro. A capa do livro está maravilhosa. Sim. E a capa do livro teve um negócio interessante, certo? Porque eu recebi a foto da capa do livro lá em Resende. Olha que legal. Então, sozinho no stand, chegou no WhatsApp para mim a capa do livro. Mas cara, eu olhei aquilo. Agora, a capa do livro, a capa do livro tá maravilhosa porque ele aparece nela. Mas eu olhei aquela capa do livro aberta no WhatsApp, cara. Eu olhei aquilo, eu até chorei, sabe? Saí caçando alguém para mostrar, eu tinha que mostrar para alguém, sabe? Aí eu achei os dois autores de fora também, mostrei a capa do livro, nossa, que legal que ficou. Mas, então assim, para mim a capa tá maravilhosa, uma das melhores capas até hoje dos meus livros. Mas ficar todo dia mostrando a capa do livro não vai dar certo também, não. Bom, se bem que ele mostra a capa do livro todo dia, né, Will? Porque ele aparece todo dia lá no Instagram, né? Ele mostra a capa. Porque, Arthur, no livro, a capa que você tá na capa, você dizer que a capa tá maravilhosa, pô, aí é. Pois é. Não, e eu tô também de uma forma grande. Eu estou de uma forma diferente também na segunda orelha. Aí. Sim. Aliás, sem barba, né? Sem barba. Veja se eu consigo aqui, mas tá difícil. Tá bom aí, tá bom aí. Tá bom. Sem barba, segurando outro livro. O Diário do Confinamento. Para já fazer uma propaganda indireta, velho. Que Diário do Confinamento ele também tá na capa, né? Tô na capa. O Diário do Confinamento é metade, entendeu? É o Inception, né? Um sonho dentro de outro sonho, uma capa dentro de outra capa, dentro de outra capa. É isso aí. Pois é. No Diário do Confinamento eu tô com uma foto minha na capa, metade de máscara, metade sem máscara. Sim, tem a composição, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Essa foi maravilhosa. Fala que a capa tá linda, tá incrível, tá maravilhosa. Pô, mas quem tá na capa? Eu. Boa, muito boa. Will, como sempre, o papo tá muito bom, mas tudo que é bom
Dura pouco, né? Pouco, né? Aí, Aí a plateia fica triste, né, Will? Galera, a gente está chegando aqui ao fim de mais um papo. A gente conseguiu explorar bastante coisa da vida do Arthur. Laiso, por favor, não falem Lázio. Arthur Laiso. nem E nem Lazio. Laíso também, por favor. Né? Então, Arthur Laiso, mais uma vez queria agradecer demais a sua presença nesse episódio especial que a gente está gravando aqui para o fim do ano. 2023 passou que a gente nem viu, passou voando. Né? A gente já está aqui mandando esses episódios especiais para a galera. Eu queria agradecer demais a todo mundo que assistiu, né, durante a estreia, e quem ainda vai assistir no futuro, porque fica gravado no YouTube, né, para quem quiser assistir. Já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com a galera, um bate-papo muito bacana, conhecer um pouco mais sobre o Arthur, saber um pouco mais da vida dele, da carreira dele, do livro mais recente, não do último, né? Quem fala que é o último, das duas uma, ou vai parar ou vai bater as botas. Então, o mais recente, por favor. Então, o livro mais recente dele, O Vampiro Douglas, vão lá também, procurem ele, adquiram. Enfim, agradecer demais a todo mundo. Eu quero rapidamente falar para vocês que a nossa coletânea, ela continua à venda lá no Mercado Livre. Então você pode entrar no link que está na descrição deste vídeo. Se você está ouvindo, se você está numa plataforma de áudio, é só entrar lá, mercadolivre.com.br, escreve Pod Letras no campo de busca, você vai poder comprar o livro. Está com preço muito bacana. Tem aquele macetinho, comprando 3 ou 4 exemplares, o frete ou sai muito pequenininho ou de graça, normalmente fica de graça. Né? Então vai lá, já adquira o seu, já garanta o presente de Natal, de aniversário, de sei lá o que, né, de seus parentes, seus amigos, que com certeza eles vão gostar bastante. Tá? Lá também, você entrando lá no nome do vendedor, tem outros livros nossos, tem o meu Lado A e Lado B, Retalhos de uma História de Amor, tem o livro do Will também, né? Tem o Caçada Cega, tem vários outros Retaliação. Livros lá. Tem mais 8 livros lá que você pode... Inclusive, fazendo combinações no carrinho também fica mais barato também. Vai, explore, né? Lê a sinopse, tá bem interessante lá os livros. Com certeza. E também, lembrando que lá também no Mercado Livre tem o livro do Daniel, Canção das Adagas. Tá incrível. É um livro que fazia muito tempo que eu não li um livro que eu achava tão bom. Então você pode adquirir. O Daniel que foi... Eu vou até tirar aqui o leitor, né, para mostrar. Uma capa linda, né? A capa lindíssima. Ficou incrível. A capa da coletânea também, modéstia à parte, é uma capa muito bacana. Mas essa aqui ficou incrível. E não só a capa, a história. A história é muito boa. Então você pode entrar lá no Mercado Livre, adquirir o seu. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, principalmente se você já tem a sua coletânea do Pod Letras. Você leu o conto 4 Adagas do Daniel, que foi o vencedor da coletânea, com certeza você vai adorar Canção das Adagas, então não deixa de entrar lá e adquirir o seu. Bom, livro que dará o que falar em 2024. Esse livro com aqui, certeza, com certeza. Eu já falei demais, eu vou passar a palavra para o Wilson despedir e ele passa então depois para o Arthur encerrar para nós o episódio de hoje. Também gostaria de agradecer muito o Arthur por estar com a gente aqui hoje, nesse episódio especial aqui de fim de ano. Agradecer todo mundo que esteve por todo esse ano conosco aqui, estará no próximo também, quem se inscreveu, quem vai se inscrever, é importante todo mundo participar, independente de qualquer coisa. Desejar a todo mundo aí essas coisas de boas festas, essa coisa toda aí, e um ano próximo que virá aí bem produtivo para todo mundo. Continuamos nas redes sociais, @podletras em todas elas. Toda terça e toda quinta às 8 da noite tem episódio aqui no YouTube, Facebook, Twitch TV, ao vivo ou não. Estamos aqui sempre presentes. E eu deixo as palavras finais com o nosso convidado de hoje, o Arthur Laiso. Eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês me deram, esse convite que vocês me fizeram, porque é importante, é muito importante para o autor, né, essa divulgação do trabalho, divulgação da obra, a gente falar a respeito disso. Então, só tenho a agradecer e a gente tá junto aí para poder fazer crescer, né, tudo que a gente pode de divulgação da literatura nacional. Muito obrigado mesmo, tá? Tenha um excelente fim de semana aí, uma coisa beleza. Show de bola. E a gente se esbarra aí, ou em Bienal, ou em feira, aqui em Resende, de repente, a gente se esbarra também. Com certeza. Resende, ano que vem, estarei presente, com certeza.
Maravilha. Perfeito. Marcado então já. Tá bom? Galera, um Ótimo. grande abraço para todo mundo. Até a próxima. E tchau, tchau. Um abraço para todo mundo aí.